você está assistindo Simplesmente Carol Gondalini e o bate-papo de hoje é com essa especialista maravilhosa, a doutora Priscila Gasparini, psicóloga, neuropsiquiatra, neuropsicanalista. Psicanalista. Ela vai contar um pouquinho pra gente, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fobia, uma coisa que tanta gente tem e às vezes não sabe como lidar, realmente o que fazer, algumas dúvidas que eu tenho, tá bom? Tá ótimo. Obrigada por estar participando. Eu que agradeço. E eu queria que você me contasse um pouco da tua formação para a gente começar essas dúvidas. A minha formação é em psicologia, né? Fiz a graduação, depois eu fiz pós em neuropsicanálise, aí eu fiz mestrado e doutorado em depressão e síndrome do pânico. Uau, que pega tanta gente, né? A doença do século, não é mesmo? A gente vai marcar um outro programa para falar disso. Pode deixar. Eu já fiz um programa, o pessoal que acompanha sabe, falando de depressão, mas com experiência própria, com um pouco do que eu sei, o que a gente pode perceber, que a gente acaba vivendo na pele, a gente acaba ajudando também. Mas eu quero aí essa tua orientação, tá bom? Tá ótimo. Agora, hoje, falando de fobia, o que é fobia? Assim, a doença chama fobia, as pessoas acham que medo, ter medo de assalto, tudo é fobia, mas não é assim, né? Não, a fobia ela é estrutural. O que é isso? É uma doença, ela está descrita no nosso Código Internacional de Doenças Psiquiátricas e ela é um transtorno psíquico que gera medo, gera insegurança e a pessoa não consegue lidar ou com medo ou com aversão a algum objeto, alguma situação, né? Existem várias fobias. Então, é exatamente isso, esse medo incontrolável que ela não consegue lidar por conta de uma ansiedade descontrolada que gera não. E aí, por exemplo, toda fobia, ela tem um fundo de realmente um trauma, porque tem gente que tem fobia de água, tem alguns traumas grandes e ela é porque ela passou por alguma coisa ou também não necessariamente? Não necessariamente, existem diversos estudos a respeito das fobias, né? O principal deles, existe um componente genético de algum distúrbio psíquico dos pais, avós, enfim, geneticamente isso vem, existe uma predisposição. O medo, na verdade, ele é aprendido, né? Se você coloca um bebezinho frente a algumas situações de perigo, ele não sabe, né? Então, ele vai aprender conforme os modelos que ele tem em casa. Se a mãe tem medo de barato, o que ele entende? Ela é o meu exemplo. Se ela tem aquele medo, é porque aquilo é perigoso. Eu preciso prestar atenção no que ela está fazendo, então eu também vou desenvolver o medo da barata. Por isso que é importante a gente filtrar realmente o que a gente consegue para não passar para os filhos, né? Porque eles aprendem como verdadeira absoluta. Entendi. E aí assim, tem gente que tem o medo, mas ela consegue respirar e seguir. Aí, por exemplo, eu tenho medo de altura. É interessante que eu vá, me jogue de bungee jump, programe alguma coisa para enfrentar. A forma de enfrentar o medo, eu consigo solucionar a fobia, não ajuda. Que dica você daria, assim, fora a terapia? Eu acho que é mais terapêutico ou é com medicação que você resolve? Para a gente entender o que é fobia, ela tem que ter mais de 6 meses de duração. Tá. Senão vira um medo que você comumente tem. Eu fui assaltado, eu tô com medo de sair na rua, daqui a pouco passa, né? Então se passou de 6 meses, aí é considerado uma fobia, eu não consigo lidar. Primeiro passo, passar com um especialista para realmente detectar se é uma doença, se é uma fobia, se precisa de um tratamento ou é só uma orientação. Tá. Se precisar, a gente encaminha para a psiquiatria. Existem diversas medicações que servem para atuar nesse aspecto, né? Então, ele consegue ficar mais tranquilo perante aquela situação de perigo para ele. E na terapia a gente consegue fazer ele vivenciar, entender o porquê que gerou aquele medo, onde que está aquele trauma, se existe realmente um trauma ou foi um medo aprendido, o que ocasionou isso na vida dele. Né? E a partir daí a gente vai tratando. Por aproximação é um dos métodos que a gente chama de psicologia comportamental, que é a aproximação do objeto temeroso ali, né? Só que muitas pessoas, elas fazem, eu vou me jogar de bungee jump, igual você fala. Não é o correto. Por quê? A pessoa pode infartar. A adrenalina é tão grande... Que junta a adrenalina da própria ação com a adrenalina do medo. Do medo. Então a gente não indica uma exposição tão violenta, tão grande assim. A gente indica aos poucos uma aproximação com controle, com acompanhamento, para que tenha um resultado efetivo, senão não vale a pena. E eu acredito, já presenciei pessoas próximas a mim que têm alguns medos. Então, por exemplo, tem gente que não pode se sentir preso.
conversando, ele descobriu que ele ficou amarrado na UTI acordado. E isso gerou uma, não chega a ser, não é claustrofobia, é um medo de que não pode sair daquela situação. Então, por exemplo, anda num elevador normal, pega elevador, mas se o elevador trava, dá desespero. E o avião, ele para, o povo levanta e fica esperando a porta abrir. Aquilo também gera uma ansiedade. E aí ele teve algumas dicas de distrair naquele momento, algumas coisas paliativas. Sim. Então toda situação tem contornos, tem situações que dá para você contornar e passar por essa crise? Geralmente sim, se for um nível, nós temos níveis, né? Desde o leve até o grave, né? Então se for um nível grave, a gente usa um remedinho sublingual, que é um ansiolítico de curta duração, mas que dá um efeito bacana, E né? rápido. E rápido. Então essa pessoa se sente melhor. Então a gente indica quem tem esse nível assim muito exacerbado que tem esse remedinho prescrito com psiquiatria acompanhado para que ele não passe uma situação muito desagradável. Se é um medo, né, que ele incomoda, mas não chega a ser severo, a gente indica uma respiração tranquila, né, o que a gente chama de umbigo nas costas. Respira fundo, segura, solta, porque ele vai se concentrar na respiração e ele para De pensar. de pensar no que realmente está acontecendo. Ele divide a atenção, o foco fica dividido. Então, tudo que ele puder fazer para se distrair já é benéfico, porque ele tem a lei de medo, porque ele não fica focado 100% naquilo. É se distrair, né? Sim. De verdade, é tentar se distrair. Tem situações que até dá, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, vai fazer qualquer coisa, vai assistir Pica-Pau, entendeu? Mas assiste alguma coisa. Até se inútil, distrai uma com coisa alguma que te... coisa, exatamente, uma coisa leve, uma brincadeira, uma coisa sutil, que tire o seu foco daquela situação. Agora, hoje em dia, a gente tem visto uma nova fobia que não é da pessoa, né? A gordofobia. Até a Cleo Pires deu uma entrevista recentemente que sofreu gordofobia, ou seja, é uma doença que outros que apresentam. Então, assim, ninguém procura ajuda. Eu tenho gordofobia, porque eu tenho... geralmente é difícil a pessoa procurar ajuda. Quem sofre, que é a pessoa que está acima do peso, como lidar com isso? Assim, eu queria entender esse assunto tão, né, falado agora. A gordofobia funciona assim, as pessoas não toleram gente que esteja acima do peso. Aquilo incomoda ela, não a pessoa, mas a ela. Então é meio um preconceito que se forma como se fosse uma homofobia. Ela não consegue lidar com aquilo. Tá. Quando que essa pessoa vem para o consultório? Quando ela vê que ela não tem controle daquela situação e ela vem procurar ajuda. Isso tem jeito sim de desconstruir isso que ela fez conceitualmente como certo e refazer essa ideia para que ela consiga conviver com essas pessoas que ela criou uma imagem deturpada de uma pessoa normal, entende? Entendi. E aí acabou gerando um problema psicológico na Cleo Pires por estar acima do peso. Sim. Então, na verdade, ela sofreu de uma pessoa que precisaria desse tratamento. Exatamente. Né? Infelizmente, a gente tem esse padrão em tanta coisa, né? Que se você não é heterossexual, se você não é a magreza lá que a ditadura, né, da moda exige, enfim. O que eu queria saber de você agora, eu tô aqui com você no seu consultório, que você abriu esse espaço, eu tô muito feliz. E eu vi que você tem outros consultórios, então eu queria que você falasse um pouco sobre todo esse trabalho que você realiza. Hoje nós temos uma clínica, o nome da nossa clínica é Clínica Seu Equilíbrio, onde a gente busca atender as pessoas mais humildes, né? Uma clínica mais popular para pessoas que não tenham tanto acesso à saúde, né? Então nós temos várias especialidades, nós temos psiquiatria, clínica médica, pediatria, clínico geral, psicologia, acupuntura, fonoaudiologia. Então temos várias especialidades, né? Fisioterapia, temos pilates também. Todos atendemos convênios, a preços populares também, para quem não tem convênio, para tentar realmente ajudar essas pessoas. Tudo isso fica aqui, que eu vou passar para vocês o endereço na descrição, em Santana, Zona Norte de São Paulo, na Duarte de Azevedo 284. Isso. Mas eu vou passar direitinho o telefone de contato, aí a pessoa liga. Se for no caso de psiquiatria, psicologia, faz uma análise, tudo, Sim. né? E ela pede indicação, ela precisa passar com o clínico geral para ir para psiquiatria
ou ela já pode marcar uma consulta direto? Pode marcar direto, dependendo do convênio, né? Se for passar Sim. pelo convênio, Ou alguns particular, exigem, alguns exigem já um encaminhamento, mas nós Aham. temos todos aqui, então daria para fazer esse encaixe do clínico geral para passar com o psiquiatra depois. Então, é assim, o bate-papo aqui é curto, o canal ele é mais rapidinho, mas eu queria já deixar com você um próximo dia agendado para a gente falar de depressão, porque as pessoas que estão passando por fobia, por todos os problemas psicológicos e psiquiátricos ou neuro, né, como você também tem essa parte voltada, como você diz, para pós-AVC e todo esse tratamento, né? A gente sabe que quem tá passando acha às vezes que não vai ter cura, que não tem jeito e fala, vou me acostumar com isso. E não é assim. Não. Então é muito bacana que a pessoa saiba que ela pode, tem oportunidade, e aqui, como ela disse, a clínica Seu Equilíbrio, que atende preços populares, convênios, eu vou passar para vocês, porque a gente tem que estar bem, tem que estar realmente com equilíbrio físico, mental, principalmente. Eu sempre falo assim, Deus me cuida e cuida da minha cabeça e do meu físico, porque não adianta também ter saúde física e a cabecinha não tá bem. Sim. E eu quero te agradecer muito, viu? Agradeço, tá? A oportunidade, você é uma querida, a gente se conhece há tanto Muitos tempo anos. e eu vou divulgar com certeza, tá bom? Tá joia. Muito obrigada. Viu? E para você, se não se inscreveu, se inscreve, curte, compartilha e eu vou dar todas as dicas aqui. Continua no Simplesmente Carol Guandalini. Quarta-feira que vem tem mais, tá bom? Um beijo!